E ó, saudações, mortais, porque agora quem fala é o grande Buda, o matador de deuses, está online. E vamos que vamos, né? Mais um vídeo aqui no Megamônio, onde, né, a trilha do sucesso toca para você. Dito isso, cambada, inimigos do conteúdo, inimigos do like também, né? Tô ligado, mano, eu sei que você vê o vídeo e não deixa o like. Mano, pra que você quer uma mão se não quer usar ela? Pense nisso. Dito isso, rapaziada, vamos que vamos, né? Vamos aqui mais um videozinho de mentoria, né? Faz aqui, ó, aquela parangola lá do série, super série, vídeos sérios. Falando aí sobre, né, as tipagens, né, para os mods aí dos jogadores iniciantes, né? Até então, e jogadores mais velha guarda, que ainda não sabe as manhas, né? Fica ligado, mano, entre as tipagens de time pra ver qual combinação, né? Bem bacana aí. Ontem, né, fizemos um vídeo falando sobre o time psíquico. Hoje vamos falar, né? Eu poderia ter falado, mano, não sei, tem dois Hydro aqui, aí fica meio complicado, tá? Deixa eu ver. Vai acabar quando, mano? Não tô vendo a data nesse bagulho, não. Agora tô vendo, acaba hoje, né? Ih, rapaz, não sei se vai dar tempo não, hein? Mas vamos lá, né? Crê em Deus, pai. Bom, basicamente aqui são três tipagens específicas, né? Metal, psíquico, né? Psíquico, lutador e fadinho, né? Zacian. Dito isso, mano, os três aqui, ó. Sogalho, Maguerna, Galed, né? São ótimos. Zacian, uma porcaria. Infelizmente, ele era pra ser melhor, né? Melhor do que hoje em dia. Porém, ele saiu uma fase péssima na vida dele, né? Chegou aquele auge, né? Aquele auge quando a pessoa chega no fundo do poço, pronto. O nosso queridíssimo Zacian chegou no fundo do poço. Infelizmente, né? Antes dele ser lançado, teve um reajuste total nas skills dos Pokémon, né? Pokémons que eram muito roubados não ficaram tão roubados, ficaram bons. Pokémons que eram meio ruins ficaram bons. Alguns ficaram melhor, ficou usável, né? Alguns que não servia pra nada até então. E ele, que era muito bom, ficou horrível, né? É famoso, hein? Ficou tipo Necrozma, tá? Ele é tipo Necrozma, mano. Assim, quem conhece um Necrozma no auge, hoje em dia chora quando vê o jeito que ele tá. Mas é usável, cara, é usável, né? Mas essa é a palavra indicada pra ele. Usável. Não chega nem a ser bom, não vou chamar nem de ruim, porque pelo menos ele serve como tipagem, certo? E é isso. Então vou tentar falar, né, uma breves, porque aqui eu já tenho um vídeo, tá? Falando ambos os times, né? Galed, normalmente eu prefiro em time lutador, mas ele encaixa no time psíquico ali, né? Como uma vanguarda, né? A mais aí pro time. Fada já, né? Eu já fiz um vídeo, time fadinha usando ele. Review aí de times, né? Tá na playlist aí do canal, é só dar uma olhadinha lá, rapaziada. E o famoso Metal, que eu acho muito da hora, porém, é um time que não consegue vingar, né? Vingar-te Leviosa. Sem um Pokémon SS ali para, né, dar moral pra eles. Infelizmente. Futuramente, aparentemente, né, já chegou lá no China, a mega fusão do, no caso, nosso belíssimo Sugalio, cara. Então as esperanças estão à flor da pele. Porém, para um Megamon global, mano, depende muito aí, né, do enredo, né, do nosso desenvolvedor para fazer uma boa pra nós. Eu chutaria que talvez lá pro final do ano, talvez, não sei, né, se nós sobrevivermos até lá, final do ano, possivelmente vamos ter um deslumbre, né, da chegada desse magnata, né, esse novo SS, que evidentemente vai vir depois do Black Clearer, né. O Black Clearer, meu irmão, que porra é essa, mano? Black Clearer, né, vai vir, se eu me engano, lá no meado, talvez em outubro, setembro, por ali, né. Mais ou menos. Então eu acho que o Duskull Money, né, Necrozma, deve vir só no próximo ano, né. Isso se eles acelerar legal, mano, capaz dele vir esse anozinho, né, final do ano. Ia ser inédito, né. Nós ia chegar próximo ao China, mano. Ia ser, né, bacana, né. Dito isso, rapaziada, só bora, né. Sou galho, basicamente funciona, né. Eu até falei ontem no time psíquico, né, sobre os psíquicos tal, que ele também é psíquico, né, psíquico metal. Porém, ele funciona mais em time metal, tá. Metalúrgica aí, mano, a todo vapor. Então vamos lá, metal, fada. E cadê psíquico? Pronto, né? Basicamente aqui. Solgalho, vamos aqui botar no joystick, ó. Ele já tem aqui até o time predominado, porém, não sei porque, porque eu acho que eles têm que atualizar, na verdade. Pra aparecer o Shin Mega Metagross aqui, né? O que se encaixa. Aí vem a Jirachi, de alga como dano a longo prazo, né? Aquele Pokémon que vai causar dano, né? Ao decorrer do combate. Ganezete, o dano explosivo do time. Melmetal, um dano mais bruto, ou um tanque mais bruto, né? Solgalho, um tanque off-tank, né, no caso. É aquele tanque que você bota um pouco de dano, tá? Ele causa muito dano ao ultimate e na sua passiva de contra-ataque. Basicamente funciona assim, ele leva um ataque e ele contra-ataca no cara. Cada 3 ataques, 3 contra-ataques que ele efetuar no inimigo com sucesso, ele gera uma barreira, um escudo pra ele, né? De acordo com 100%, se eu me engano, da defesa física dele. Então ele fica gerando escudo toda vida que apanha. Ele apanha pra gerar escudo, basicamente isso. Meu metal, ele tem a passiva de 8 estrelas, né? Se eu me engano, 8 estrelas é quando você tem outros 3 metal no time, ele gera escudo de aço para todo mundo. Então, basicamente, ele dá uma pequena proteção, né? Lá, essas 1000 coisas, tá, rapaziada? Mas dá uma pequena, né, mudança.
E o Dialga é aquele esquema. Toda vez que um Pokémon aço seu der um ataque básico, ele vai lá e distribui um ataque básico, né, no time. Tipo, ele dá uma assistência de ataque, no caso. Ok? Então, assim, é um time legal. É um time que, assim, um free to play eu acho que poderia fazer com tranquilidade. Um time bem mais resistente, mais, né, parrudinho e tal. Ó, mostra aqui, ó. Ataque básico, ele vai lá e cospe na cara do cara. E isso causa muito dano, né? O legal dele, mano, que eu acho muito forte é essa skill dele. Que ele dá skill, causa um dano em 2 e chama outro Pokémon pra bater, né, na frente. Ou seja, ele bota um Pokémon aleatório seu de aço, claro, né, aleatório até então, para pegar a vez, né? Ou seja, você consegue botar aí 2 Pokémon pra bater bem rapidamente. Aí só o galera que dá skill zona, pá, gera o escudo solar dele, que aumenta mais ainda a defesa dele. Meu metal aqui boladão aumenta o bloqueio dele e do Pokémon que tá atrás dele, né? Ele bota o Pokémon em guarda, né? Protege basicamente. O Pokémon que estiver atrás dele vai levar menos dano. E no caso, se for sofrer um dano fatal, algum Pokémon seu de aço, ele se interfere, né? Ele vai no meio, né, do Pokémon, na frente, no caso, e basicamente leva o dano por ele, tá? Se ele for bem upado, mano, ele tanca muito bem, tá, rapaziada? E ele tem um lance de contra-ataque. Só que ele só consegue, no caso, causar 2, tá? Por turno. Mas por que 2? Porque ele causa dano verdadeiro de acordo com a defesa dele. Toda vez que ele leva um dano, ele aumenta, né? Na verdade, quando ele ativa bloqueio, tá? Quando ele ativa o bloqueio, ele aumenta o block rate dele e a intensidade de bloqueio. Intensidade, para quem não sabe, é a força, né? A redução maior ainda do dano de bloqueio, né? Então, quando ele for bloqueado, mano, o dano do bloqueio é bem mais baixo. Beleza? Basicamente isso, tá? Só pra vocês terem uma noçãozinha aí. Certo? Marota, mano. E é isso aí, mano. O time é bem legal porque ele trabalha muito com assistência de ataque. Bate um, bate outro, ó. Bate um, aí vai lá e toma. E bem isso, tá? Bem da hora mesmo. Show? Então esse aí é o time, né? Basicamente com Solgaleo. Qual seria uma variação mediana? Como ele é psíquico, você pode pensar na possibilidade de trabalhar a tipagem. Aqui, mano, eu particularmente acho esses 3 aqui os melhores metal até então. Com o Metagross se torna mais um, né? Faz 4. Então são 4 metais muito fortes. Só que o Metagross ele é mais puxado pra tanque, né? Ele é mais assim pra fazer o time tancar mais, né? Porque ele dá escudo de gravitacional, né? De gravidade, que faz os alvos levar menos dano, né? No caso, psíquico e metal. É por isso que eu digo que tem a possibilidade de você utilizar o time, né? Com ele, né? Com o Metagross, um time psíquico. É um time que eu fiz, né? Antigamente, tá? Com o Y, se não me engano, o Y e talvez o Celebi, ou se não, minha origem. Qualquer um dos dois, né? O mesmo parangolé que eu falei ontem, né? Qualquer psíquico que você coloque no time, Celebi ou Mil Origem vai dar um suporte bacana pro time, ok? E assim, exclusivamente a Magearna, na minha opinião, é um dos melhores até então, porque ela se encaixa no time Fada ou Metal. Tem a possibilidade de você usar um Metal com Fada, com certeza, graças a ela. Mas aí você tem que, né, pensar como é que seria o time estrategicamente. Porque, vamos lá, no mínimo você vai ter que botar a Mega Diança, né? No mínimo, a Mega Diança. Só que a Mega Diança, ela fica boa em time mais tanque, time terra, né? Como aqui o próprio jogo indica, ó. Você usar a Magearna, né? Até então é uma ótima opção pra ela, beleza? Porque a Magearna buffa, aumenta a resistência, deixa ela invisível por um turno, tá? Então, assim, ela meio que fica mais resistente com a Magearna, beleza? E daí ele dá a opção de você usar o Groudon com Ziggy, né? 2 Pokémon terra, juntamente com o Tyranitar, que é um rocha, tá? Pra ativar a famosa tempestade de areia, né? Essa tempestade aqui, ó. Então fica bem a critério. Aí aqui, mano, fica a critério. Não é a opção mais, assim, por causa da Magearna, né? Aí ele te dá a opção de você querer usar o Dialga, se quiser. Deveria ser o Solgaleo, mas eu acho que é porque a tipagem dele principal lá é meio que psíquico, né? Se fosse metal, acho que o jogo ia indicar aqui o Solgaleo, né? Mas é uma opção que daria, mano, é botar o Solgaleo, tá? O Solgaleozão aqui, né? Ficaria legal também, porque ele ganharia passiva juntamente com a Magearna, beleza? Não ia ficar tão forte, porque pra mim, no time metal, ele fica bem mais forte, né? Que é o ideal, beleza? Então, praticamente isso. Basicamente, tá? E o Gallade, né, como muitos sabem, ele é um Pokémon muito focado em lutador, tá? Só que ele ajuda psíquico caso não tenha lutador no seu time, né? Mas assim, por que lutador? Porque a passiva dele faz o Pokémon lutador efetuar um ataque extra, né? Ele chama o cara pra atacar, mandar um ataque básico extra, né? Mais um ataque no caso. E ao mesmo tempo ele serve pra aumentar a defesa daquele Pokémon. Então assim, lutadores eles têm um lance de ataque, né? É parecido com o Metal. Só que é prevenção de ataque, né? Antes dele sofrer o dano, ele já ataca o alvo. Entendeu? Então, assim, o Gallade é muito forte nisso. Ele é muito tanque, assim como o Solgaleo, né? Ele é um off-tank também, tá? Que tem muito bloqueio a princípio. E, assim, todo dano que ele vai sofrer, antes dele tomar, ele ataca o cara causando sangramento. Sangramento reduz a cura do alvo, beleza? Pra quem não sabe, né? Não reduz, na verdade, corta a cura, certo? Impede que o alvo cure. Então, ele é muito bom contra pokémons que tem cura, ok? Ele é bom pra isso, certo? E aí, dependendo, mano, vem o lance de você poder usar ele com HDVO, porque ele tem uma passiva em conjunto com ela. Pra quem não sabe, né, só dá uma lida aí, mano, vocês vão saber que na passiva aqui... É porque aqui tá em inglês, né? Deixa eu ver... Aqui fala aqui, ó. Em Self, né, quando, juntamente com o Shin Mega Gallade, né,
deixa ele imune, ele ficará imune a charme, que é o efeito de controle dela, né? Efeitos de charme. E ignora 20% da PDF, SPDF e 15% do dano de redução de pokémons que tem um efeito de charme, tá? Quando ela ataca pokémons que tá com efeito de charme, ela ignora a defesa e a redução de dano nessas porcentagens, fazendo que eles levem mais dano. E assim o Galad faz o mesmo esquema. O Galad ele é muito bom em dar sangramento, só que juntamente com a Gardevoir, né, Yu, End, Shin, Mega Gardevoir is imune a Bleed ou Tear Effects. Então ele deixa a Gardevoir, no caso, imune, né, a sangramentos. Então assim, um ajuda o outro, né, a proteger. No caso, o Galad dá muito sangramento, então ele deixaria a sua Gardevoir imune, e a sua Gardevoir deixaria o seu Galad imune a controle. Então você teria um tanque que não ia levar controle, pelo menos de charme, entenderam? Basicamente isso. Então eu acho bem interessante, ok? A única possibilidade de usar, assim, na minha visão, tá? Na minha visão, de usar o Galad, mano, seria isso, com a Gardevoir, né? Aí você meio que pensa num psico-lutador, certo? Psico-lutador aí, bem padrão, né? E aí o Solgalho pode entrar nesse time metal, ok? Aí assim, o Dialga ele fica bem por fora, por quê? Porque ele é muito dano, ele é focado em dano, tá? Só que assim, ele joga melhor em time metal, quanto mais metal, melhor. Você tendo uma Maguerna e um Solgalho seria interessante, só que aí sobra 3 opções. Aí você pensa, quero uma resistência foda, Mega Dians. Eu quero controle, Gardevoir. Aí você fica, e aí, quem vai ser o outro? Porque tem várias opções, certo? Vai ter a Maguerna, vai ter o Xerneas, vai ter o Miorige para dar um suporte pro psíquico, vai ter o próprio Galad, né? Então assim, fica muito a critério seu, tá? E ele acaba não encaixando devido a isso, beleza? Aí meio que você não tiraria o Dialga, você tiraria o Dialga, manteria ali no Solgalho, né? No caso, se quisesse, poderia meter o Metagross também, para o time ficar mais tanto, né? Basicamente, ó, Solgalho, Maguerna, Gardevoir. Cadê nosso Metagross? Deixa eu ver aqui se eu acho ele por aqui. Aí vou botar logo o Galad aqui. Porque eu tirei as estrelas dele. Ele não tá upado, é por isso que ele não tá aparecendo aqui. Pronto, tá aqui ele. Pronto. Basicamente aqui seria uma versão metal com fada misturada com psíquico, tá? Uma forma psíquica. É um time interessante, né? Um time mais tanque. Vai ter um dano mais baseado em counter-ataque, né? Que é contra-ataque, junto com o Galad e o Solgalho. Aí você vai ter a proteção do Metagross juntamente com o escudo da Dians. Os danos, parcialmente, vai ser a Maguerna, né? Com as armadilhas dela, tá? Ela causa um dano moderado, não um dano de, nossa senhora, vai matar todo mundo, mas um dano bem chatinho, né? As armadilhas dela, que nesse time funciona muito bem. E a Gardevoir. Pronto, aqui é um time equilibrado, certo? Equilibrado. Mas eu não tenho Mega Dians, que eu poderia botar no canto. Bom, pra quebrar galho, mano, a Dians normal não acho tão interessante. Aí poderia sim, né? De fato, vir um Dialga. Caso você queira upar ele, eu acho difícil porque até então ele só aparece no spec, não aparece a Red Draw dele, então é bem difícil você, né, tá upando ele. Então assim, possibilidade, Celebi, 8 estrelas, encaixa, mas Celebi também é outro Pokémon que vem no spec, eu acho um pouquinho caro pra upar ele, certo? A menos que você gaste fragmento. Então vem o Miorige, como eu digo, para dar suporte psíquico pro time, beleza? Opção, Xerneas para dar cura para suas 2 fadas aqui, opção, certo? Deixa eu ver, quem mais pode entrar nessa mistura maluca aqui? Poderia ser um Keldon. Seria interessante por causa do Galad, né? Mas aí o Keldon necessita muito do time água. Então assim, sem baleia e sem Mananf, pra mim, Keldon não roda, rapaziada. Você pode querer tentar testar, né? Mas na minha visão, não roda. O Zacian seria o ideal pra colocar nesse time. Mas como ele é muito ruim, né? Ele não tem dano. Ele é um Pokémon pra ser killer. Ele deveria ser killer do time Fada. Só que ele foi tão assim prejudicado no dano dele, cara, que nem pra matar ele consegue. Nem causa dano, nem mata. Esse é um grande problema dele, é por isso que não dá pra encaixar ele atualmente, beleza? Então deixa eu ver, dito isso, mano, o que poderia se encaixar aqui no meio aqui pra fazer uma moralzinha. Aí teria que ter a Mega Dians, né, que seria o Tiranitar, né? Com a Mega Dians, o Tiranitar seria uma opção, mas aí não rola. Se o que eu quero botar o Kyurem, mano, tira essa ideia de Hiruka na cabeça, cara. O Kyurem vai ser só mais um SS aleatório no time. Pra mim não encaixa nesse time, certo? Pode ajudar? Pode, vai ser só um tanque. Mas é só isso, ele vai ser só um tanque. Porque as passivas dele vai ajudar quem? Você não usa dragão, você não tem Pokémon Gelo, você não tem Pokémon Fire, ele não vai ajudar ninguém. Então, né, o Kyurem nesse time específico tá descartado, ok? Show de bola. Aqui seria uma Mega Dians. Ou senão, o grande Y, poderoso Y, né? Que aí seria uma opção também. Poderia meter aqui, ó, pá, e aqui, pá. Opa, aqui assim, ó. Show de bola? O Y, né? Mas aí é pra que encaixa, na verdade. Então, o que poderia... esqueci, tem uns Amazenta, né? Pronto. Aqui seria interessante também, um time bem tanque, bem resistente. No dano vai ser, né, o triozão aqui, mano, calamidade. Eu acho bolado, tá? Eu cheguei a usar, tá, mano? Vocês não botam fé não, mas usar o Galad de full dano. E com os Amazenta na proteção, aí dá certo.
beleza? É interessante aí para iniciantes, né? Aqui possivelmente um time, né, misturado aí, uma mistureba com os 3 ali que tá. Então, se você tiver interesse, né, é um time que pode quebrar o galho. Por enquanto é um time bom. Tem controle, tem dano, tem defesa, tem proteção. Claro que, só que eu não tenho um time de meta agora. Mas aí, mano, logo aparece ele no spec ali diário de 24 horas. Então isso não é problema, beleza? Só tô dando aí, né, as opções. As cartas estão jogadas. Se você quiser usá-las, aí, mano, a mão é sua. Show de bola? Então vamos aqui no melhor pack, né? Até então, mano, eu ia comprar. Hoje eu tenho que comprar aqui, na última vez eu esqueci, né? E o melhor pack na minha visão, tá? Esse pack aqui do Zemover Super Sally. Mano, olha isso, que lindeza, cara. 500 fragmentos. Rapaziada, sabe quantos 500 fragmentos são? 500 fragmentos são, sabe quantos Pokémon? 480 são 6, né? Então aqui eu tô comprando 6 Pokémons por 4 doll. 6. E ainda posso escolher, que é melhor ainda. E é isso aí, mano. O meu assim, isso aqui, papá, como é que você tem tanto e tal? Mano, eu esqueci de comprar isso aqui já 2 vezes, mano. Isso aqui foi triste, caraca. Eu lembrei, que eu acordei que eu lembrei que eu não tinha comprado, mano. Uma tristeza bairou sobre a minha existência, cara. Nunca fui tão triste como naquele dia. Nossa, eu esqueço, mano, que esse pack aqui é de um dia, velho. Eu esqueço. Isso, triste. Mano, cara, eu quero saber o que eu vou fazer com tanta pedra, doido. 370 e lá se vai. E lá vai 400 agora, né? E acho. Caraca, meu, 400 pedras, eu já tenho um bocadinho de upado. Vou ter que, né, me virar aqui, mano. A tristeza aqui é que não vem muito diamante, né? Mas tá de boa. Tá de boa, tá de boinha. Ó, sobrou 5 doll. Tem aqueles fragmentos que normalmente eu compro, né? Mas eu tô pensando em comprar outro lancezinho aí que eu tô necessitando mais. E aqui vai vir? Nunca vem, né, mano? Eu já não tenho nem mais esperança nesse bagulho aqui. Pelo menos veio uma de 99, né? Só pra dizer aqui, toma. Toma, receba. Receba, pai. Mano, isso aqui é uma miseria, cara. Rapaz, se você for contar com isso aqui pra fazer Pokémon, mano, você vai morrer no seco, viu? Pode gastar aqui os 5 mil, gastar aí a fortuna, fazer 5 mil pontos, mano, que eu acho que não dá 80 fragmentos. É triste, viu? Mas, né? Olha, isso aqui eu já ia esquecendo, hein? Deixa eu ver. É nos eventos. Cadê, mano, um negocinho? Aqui, ó. Sempre lembro de comprar isso aqui, mano. Vai que às vezes, né? Vai que, né? Vai que eu dou sorte pegar um Marvelzinho, mano. Ó, eu juntei 2 dias já. 63. E aí, será que vem? Veio um, cara, coisa boa. Isso aí, mano. Isso aí, boa. Menos um. Pelo menos veio um, né? Melhor que nada, melhor que nada. E é isso aí, rapaziada. Beleza? Sobre o Pokémons metais, né? Basicamente a tipagem, né? Falando, né, assim, mais aguçado. Metal pra mim é um time off-meta atualmente, tá? É um time, assim, eu usei, tá? Eu gostei, é um time bem tanque, né, a princípio. Porém, ele sofre muito com controle, mano. Então, assim, você acaba pegando, times que dá muito controle, mano. O time, infelizmente, ele trava. Por quê? Porque ele trabalha justamente com esse lance de assistência de ataque. Pra ele causar dano, ele tem que estar livre, certo? Ele não pode levar controle. Porque se ele tomar controle, ele não consegue contra-atacar. Esse é o problema, certo? Então, assim, eu sou o galho tipo Leroy Stone, ponto. Morreu. Por quê? O dano dele é muito baseado no contra-ataque. O meu metal do mesmo jeito, o Dialga do mesmo jeito. Então, assim, se tomar controle, mano, pronto. O seu time trava. Aí, tipo assim, tem conta aqui, mano. Por exemplo, eu tô enfrentando um cara aqui, mano, que ele dá um controle absurdamente gigantesco no meu time, né? Eu acho que é por causa da diferença de power, tá? Né? Ele tá com quase 19 Ms, eu tô com agora 16.500 porque eu fiz umas modificações, né? Porque eu tava com 16. Mas, mano, o controle, né? Que é aquele que eu falei, fada psique, né? Então, aqui o controle do charme, né? Da Gardevoir é no metro. E quem tá ganhando a luta pra ele é essa Gardevoir dele, incrivelmente, né? O Y dele dá muito dano, é forte e tal, pá, mas dá pra parar ele. O problema é a Gardevoir que não deixa o meu jogo rodar, né? E é porque eu não tô usando nem metal, mano. Eu tô usando Pokémons que basicamente só tem que ultar. Mas ela não deixa isso acontecer, certo? Então, rapaz, é complicado, mano. É complicado. Mas aí, estamos nos mantendo, né? Pelo menos sétimo, tá? Até então, contra até uns jogadores bem mais fortes aqui, né? Quer dizer, só tem 2 aqui. É o Dave Foley, né? Fez aí o famoso, copiou meu time, só que eu acho que a build do time dele, não sei, mano. Cada um faz de um jeito diferente, mas eu acho que não tá tão boa, porque o time dele, mesmo mais upado, não consegue disputar com o meu. Aí eu não sei se talvez alguns remove que ele não pô, algo do tipo, certo? Não sei falar. O Mythogod, né, tem um time parecido, né? Basicamente, ele só manteve ali o Y com o meu origem, né? Eu acho que alguns perguntaram, né, pra fazer o time. Isso aqui faz um time com Y, não sei o que. Mano, eu não gosto dele, tá? Porque ele é metinha. Pokémon meta, eu não curto, entendeu? Eu gosto de time dragão, né? Eu sempre curti, tipo assim, ó, anos que eu falo, né? Quem eu acho que me segue aí desde as antiguidades deve saber que anos que eu espero o time pra poder montar minha Rayquaza, né? Tipo assim, anos esperando e agora tem, né? É tanto que eu, né, nomeei aqui o nome do poderoso, ó. Cadê? Ué, cadê o bicho? Aqui, mano, já tinha me perdido aqui, ó. O poderoso Buda. Boy. É isso aí, hein, mano. Brutal. Meu mais forte, né? Ele é o mais forte até então.
3M100, mas recarga o colar, né? O colar aumenta muito o power. Eu botei o colar, não é a melhor opção. Acho que eu tava usando ele tanque, eu acho o tanque sem mais firme, né? Ele tanca mais. Só que assim, pra causar dano nos modos, nos PVP que eu tava, né, fazendo, ele dano ajuda mais rápido, né? Consigo fazer as missões mais rápido. Então botei ele dano. Mas eu acho que tanque é bem melhor. Então, mano, vamos fazer aqui a proeza, né? Vamos tentar bater ali no mito. O mito que usava o time até então. Eu acho que eu vou botar o PG na frente. Aqui eu acho que eu tô usando o item mais defensivo, então acho que na frente ele aguenta. Usar o time água, né? Que dava trabalho aí pra nós até então. Mas aí, mano, veio o WK e tchau, baby. Conseguimos fazer a reviravolta, né? Daí ele tirou o time água dele, né, mano? Ele viu que o time água dele não tava conseguindo render. Realmente bem difícil, tá? É muito dano, cara, que toma. E tá bem complicado. Nossa, que azar, mano. Eu tomei o congelamento do Kyurem dele ali, ó. Aí foi paia. Aqui, quem pode me atrapalhar aqui, né? Assim, na visão. Seria, no caso, só esse Miorigi dele, mano. Se ele acertar controle, tá? Aí ele... Entendeu? Poderia atrapalhar nós. Vou deixar aqui uma câmera mais lenta pra você, né, poder analisar aí as lutas. Ó, todo mundo dele tá lutando. O meu ainda tá aqui só... né? Esperando a melhor oportunidade. Agora é a minha vez, mas não adianta, né? Ele ficou imune ali, ó. Né? Safado. Ah, cancelou minha ult. Que boa. Ainda bem que tem a segunda ação. Agora é minha vez de ultar. E tá aí, mano. Quando começa o rojão de ult, ó, o time dele vai indo de berço. E o meu origem dele já morreu, né? E quebra o nosso escudo. Tranquilo. Ó, a parede ali do Tiranitar tancou uma ult da AI dele pra matar uma dele. Bem de boa. E ainda, o Garchomp saiu da terra, né? Que é a passiva dele que fica embaixo, sob a terra, causando dano nos alvos lá. Muito bueno. Ó, o PG dele já foi de saco também. Ah, vai escapar por um turno, né? Mano, essa passiva do... Bicho aqui é muito chato, hein, doido? Do Kyurem. Eita, matou ali a aliança. Boa, isso aí, mano. Agora dá, voltar a aceleração. Beleza. Garchomp eu acho que morre, mano. Ó, deu uma cuspida ali na cara do bichinho dele. Ultizinha. Rayquaza matou, né? Y. Agora vem o PG dando, né? Danudo. WK de novo. Vem Rayquaza novamente. E, mano, não para de ultar, né? Enquanto tiver passiva rolando, fi, ela vai batendo. E bem basicamente isso, né? Pronto, agora é só esperar aí a derrota derradeira, né? Ó, mano, achando que eu ia morrer alguém. Acabou morrendo ninguém, né? E o protagonista, quem foi? O incrível Adão, né, mano? E basicamente isso. Então, assim, ele tá com um time, né? Ele se adaptou, né? Puxou, assim, uma variação dragão, né? Ele tentou misturar com água, mas é aquilo, né? O time dele, mano, antigamente era bem composto, porque, assim, era especificamente bem combado. Cada um ajudava um, né? A sinergia era muito forte. E enquanto o meu time terra, mano, ele bordava e pintava, né? Mas aí quando chegou o WK, que é um que eu falei, né? Antigamente nos outros vídeos, tá dizendo assim, ó, quando chegar o WK as coisas mudam. Porque a Rayquaza, a minha tinha muito dano. Porém, o Keldeo dele não deixava ela jogar. Só que aí quando fosse vir o WK, que ia dar uma proteção a ela, aí o Keldeo dele não ia conseguir fazer mais nada. Então foi assim, dito e feito. Né? Tipo assim, quando o Keldeo ia matar ela, o WK ia lá e soube fazer ela, né? Ficar viva, né? Com a passiva lá de... Como é que se chama, mano? Estátua de gelo? Não, é outro nomezinho. É alguma coisa de gelo. Beleza? Mas, basicamente isso, tá? Então, assim, o time funcionou muito bem, certo? Eu já tava com o time, né, pré-definido, só tava esperando mesmo o WK. Passei 2 semanas aí apanhando, tá? Não tinha o que fazer, mano. Tipo assim, eu não ia mudar porque eu sabia que o dragão aqui, o Dragonildo, ia chegar. Então fiquei mesmo me aguentando, né? Infelizmente. Sofrendo aí pra entrar no top 10, mas... Pronto, depois que conseguimos ele, mano, conseguimos foi ir pro 7º, né? E ficar bem de boa. Até então, até ontem, né, tava em 6º. Só que aí o cara, né, conseguiu upar, mano, mas a conta aí ficou mais impossível, né, de bater nele. Mas eu acho que é muito por conta da diferença, né? A diferença de up realmente atrapalha um pouco. Mas assim, mano, tipo, contra os caras aqui mesmo mais forte, até então, o meu time até consegue disputar bem, se todo mundo conseguir fazer sua parte, né? Fica uns combates bem disputados mesmo, tá? Então é isso, beleza? O vídeo de hoje, espero que vocês curtam, né? E não deixem de deixar o like caso, né, seja um vídeo que tenha ajudado você. Inimigos do conteúdo, o grande Buda está online. E vamos que vamos. Até a próxima, babies. Come on.